No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, boa tarde, ouvintes. Eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Ao meu lado, Frank Valverde. Boa tarde, Joel. Qual que é o tema do nosso programa hoje? Poluição plástica, Franklin. E para conversar sobre esse assunto, nós trouxemos dois importantes convidados, o professor Paulo Almeida, professor da Universidade de São Paulo. Boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde a todos e todas. Prazer estar com vocês. E o professor Ítalo Braga de Castro, do Instituto Mar da Universidade Federal de São Paulo. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Um abraço aí para todos os ouvintes, para o Joel e para o Franklin. Muito bem, antes de começarmos a nossa entrevista, nós temos os destaques da semana. Perfeitamente, Joel. O destaque dessa semana é o seguinte: Maratona escolherá projetos de impacto na sociedade e no meio ambiente. Startups, instituições do terceiro setor e empresas júniores de universidades têm a oportunidade de se inscrever até o dia 15 de novembro na Maratona de Impacto, uma competição de pitch que acontecerá durante a 5ª edição do Festival Cria Brasil, que vai acontecendo entre os dias 24 e 25 de novembro. Esta competição premiará projetos com propostas de impacto social e ambiental, com os prêmios de até R$15 mil. A empresária Carol Pfeiffer, conhecida pela sua participação no Shark Tank Brasil, será uma das juradas do evento. A notícia completa você pode encontrar no site do Observatório do Terceiro Setor, Joel. Segundo o índice de fabricantes de resíduos plásticos compilado pela Minderhall Foundation, revelou que a produção mundial de resíduos plásticos de uso único em 2021 atingiu 139 milhões de toneladas métricas, um aumento de 6 milhões de toneladas em comparação a 2019, quando o primeiro índice foi divulgado. Bom, o plástico está tomando conta do mundo, professor Ítalo. O que nós precisamos fazer, né, em termos de legislação, em termos de pesquisa, para analisarmos esse impacto do plástico na vida e principalmente do planeta, né, na vida do homem e do planeta? Perfeito, Joel. De fato, o plástico, devido ao seu baixo custo e altíssima versatilidade, ele se tornou talvez um dos produtos mais utilizados, uma commodity, na verdade, nos nossos tempos contemporâneos. Nós já estamos aí rompendo a barreira dos 400 milhões de toneladas por ano, e a maior parte, como bem disse você, destinada a utensílios de uso único, que é aquele copinho, aquele pratinho, aquela embalagem que é utilizada uma única vez e já é descartada. E aí, respondendo a sua pergunta, eu penso que as nossas ações têm que ir pela esfera da regulação, da legislação, né? A exemplo do que alguns países, haja vista a União Europeia, tem adotado, é preciso que o Brasil adote também regulações para tentar minimizar esse problema que é grave. Professor Paulo, quais são as implicações ambientais diante desse aumento expressivo que aconteceu na utilização do plástico? Sem dúvida alguma, é muito preocupante, né? O que o professor Ítalo traz aí são dados precisos e atualizados de uma grande mazela da sociedade moderna, não é? Os resíduos. Querendo ou não, por mais que os plásticos de alguma forma tenham contribuído para o nosso avanço tecnológico, social hoje em dia, afinal, usamos plástico praticamente em todos os gadgets que temos, não é? Ao nosso redor, na nossa vida atual, moderna. Sem dúvida alguma, nós precisamos, de fato, de políticas públicas que consigam controlar, contornar, não é? De alguma forma, manter uma expectativa de redução de produção de resíduos, entre eles, não é? O vínculo com a produção do plástico de uma forma geral na sociedade.
Sem dúvida alguma, me parece que quem mais sofre os impactos desses plásticos é a biodiversidade marinha. Nós temos dados concretos de grande poluição no Oceano Pacífico, por exemplo, aqui no Atlântico, e o professor Ítalo, como é da região, da região e também atua com a questão da biodiversidade marinha, com certeza tem dados sobre isso. A nossa política nacional de meio ambiente, juntamente com a política nacional de resíduos sólidos, por enquanto não tem demonstrado toda uma eficiência que esperamos, né? Talvez com novos projetos, uma especificação melhor sobre como conduzir isso, seja possível de alguma forma, pelo menos, administrar para reduzir a produção desses resíduos que causam tanto mal para o meio ambiente, né? A fauna, a flora, por que não? O solo, né? E principalmente a biodiversidade marinha. Professor Ítalo, o professor Paulo colocou bem essa questão aí que já está comprometendo, digamos, a fauna marinha, né? Então, e nós, seres humanos, consumimos, né, muitos peixes, né, e outros crustáceos, enfim, que estão, digamos, impregnados com esses microplásticos. Então, de uma certa forma, nós também, ao consumirmos a carne desses peixes, desses crustáceos aí, nós também estamos consumindo esses microplásticos aí. E qual que é o impacto disso que dá para o organismo humano? Sem dúvida, Franklin. Já temos dados, inclusive, de pesquisas nacionais que apontam, por exemplo, a presença de microplástico no pulmão humano, no sangue humano, na placenta, no sangue, né, no coração. Quer dizer, indubitavelmente, na medida em que o ambiente que nos rodeia está cercado de partículas plásticas, essas partículas elas acabam sendo absorvidas pelos organismos e podem potencialmente ser transferidas ao longo da cadeia alimentar. E em muitos casos, nós somos um elo importante dessa cadeia alimentar na medida em que consumimos organismos, sobretudo pescado, né, que está vindo contaminado com essas partículas. As pesquisas ainda são preliminares sobre a saúde humana, mas basicamente nós temos aí aumento da incidência de radicais livres, alguns casos de tumoração, inclusive aumento da propensão ao desenvolvimento de cânceres relacionados à ingestão dessas partículas. Nesse aspecto, é importante relacionar que o plástico ele não é simplesmente uma partícula. Ele é um polímero, mas associado a essas partículas podem vir pigmentos, aditivos, compostos como, por exemplo, o bisfenol, os fitalatos e outros componentes que podem ser absorvidos a partir da água do mar na superfície dessas partículas. Então, na prática, nós estamos ingerindo plásticos que, por si só, podem ser lesivos aos tecidos e órgãos humanos, mas junto com esses plásticos, certamente estão vindo todos esses aditivos químicos que acabam usando o plástico como um veículo para acessar o corpo dos organismos. Quero ainda fazer mais uma pontuação importante, porque é óbvio que a sociedade, de um modo geral, ela se comove quando uma baleia, um golfinho, uma tartaruga são encontrados mortos na praia com o seu trato digestivo, seu trato respiratório obstruído por plástico. Mas quero ressaltar que o problema mais grave ele tende a ser mais invisível, na medida em que os microplásticos são partículas de tamanho inferior a 5 milímetros e que muitas vezes passam de ser desapercebidos da maioria da população leiga. No entanto, essas partículas elas são muito mais numerosas e disseminadas nos ambientes naturais que os plásticos de tamanho maior. Bom, olha, Franklin, as consequências para a saúde ainda está sendo analisado pelos especialistas. Mas, professor Ítalo, como evitar isso? Que medidas a gente pode adotar para que a gente consiga contornar esse grave problema de consumirmos plástico sem a gente perceber? Joel, estudos recentes têm apontado que, por exemplo, as estratégias de reciclagem, embora sejam bem-vindas e necessárias, elas não dão conta do aumento progressivo e exponencial de plástico que tem sido produzido a cada ano. Quer dizer, desde 1950, com exceção de uma pequena redução ali em 2008, por causa da crise econômica, a produção de plástico vem aumentando exponencialmente. Para você ter uma ideia, a reciclagem no mundo não atinge 9% e no Brasil não atinge 4%. Então, a reciclagem deve continuar,
devem haver políticas públicas que estimulem e incentivem o setor de reciclagem, mas já está superado pela comunidade científica que o principal ponto de combate é a redução. Então, nós temos que, urgentemente, reduzir o consumo de utensílios plásticos. Sobretudo, estes de uso único, que você mencionou no início do programa, que são, em grande maioria, evitáveis. E aí reside a sua pesquisa, né? Você fez uma pesquisa em 40 supermercados para analisar os produtos biodegradáveis. Qual foi o resultado? Boa, Joel. Na verdade, os plásticos biodegradáveis, eles surgem como uma potencial solução ou uma ajuda, né, para tentar reduzir o uso de utensílios plásticos de uso único. Acontece que, aparentemente, algumas empresas rotulam os seus produtos de biodegradáveis sem, de fato, o serem. Isso é o resultado principal da pesquisa que nós fizemos em 40 supermercados brasileiros da região Sudeste, que eu acredito ser uma amostra expressiva do que acontece nacionalmente, e que mostraram que nenhum dos produtos, embora rotulados como biodegradáveis, são de fato biodegradáveis. A maioria deles fazem uso de um tipo de polímero que já foi até proibido na União Europeia. São os chamados oxobiodegradáveis. Veja bem, apesar do nome, esses polímeros foram proibidos na União Europeia por dois motivos. O primeiro, que não ocorreram evidências de que eles de fato se degradam. O segundo é que eles aparentemente aceleram a produção de microplástico. Então veja bem como a situação é cruel. Na medida em que você convence o consumidor, às vezes até a pagar mais caro por um utensílio que oferece um benefício ambiental, esse mesmo consumidor consciente e gastando mais por um produto sustentável está sendo enganado ao receber um produto que não sofre degradação em condições ambientais reais. Professor Paulo, o senhor que é professor do programa de pós-graduação em sustentabilidade e também atua no curso de gestão ambiental, eu queria colocar uma questão que me parece fundamental. A gente está vendo aí que o plástico, da forma como está indo o mundo, não dá para continuar desta maneira. Mas então, que alternativas a gente pode encontrar para a utilização do plástico, né? Uma questão básica que eu coloco. Por exemplo, nós temos que, nas grandes cidades, nós temos o lixo. Né? O lixo, digamos, que é orgânico e que vai para os aterros, enfim. Agora, para colocar esse lixo para ser coletado, nós utilizamos, eu digo assim, a grande maioria assim, esmagadora da população, os saquinhos de supermercado, tá? Que vão para esses aterros e tudo mais. Aí, claro, há uma série de pessoas que têm uma consciência ecológica e que combate a utilização do saquinho e diz assim, não, mas esse saquinho tem que ser reduzido, não pode ser utilizado. Agora, o que utilizar no lugar? Né? Então, acho que essa que é a questão. Que formas alternativas nós podemos ter para colocar no lugar para a não utilização do plástico no excesso que nós estamos usando nos dias de hoje? Como é que a gente faz essa situação? Como é que a gente resolve essa equação? Franklin, não é uma equação fácil. De fato, ela precisaria de um elemento por trás disso, né? Eu costumo chamar isso, literalmente, do termo participação. Quanto mais participação social nós tivermos, como a sensibilização e a conscientização dos efeitos maléficos da utilização do plástico, mais talvez tenhamos capacidade de fazer melhor segregação do nosso resíduo e conduzirmos melhor, né, a possibilidade de pequenas compostagens, né, composteiras, né, residenciais, para que residualmente, de alguma forma, possa se diminuir a cultura, principalmente, da utilização desses famosos saquinhos plásticos, né, e principalmente com a má utilização no direcionamento dele. Quando a gente pensa numa classe média, pensando na cidade de São Paulo, a possibilidade de acesso ao resíduo, né, e a sua segregação e destinação correta, ela é muito maior do que se pensarmos, né, em outras localidades do Brasil. Pensando que nós temos um grande problema de saneamento,
um problema de conscientização ambiental, eu sou forçoso a dizer que nós passamos por um processo social para termos uma qualidade ambiental melhor. Na medida que as pessoas se envolvam mais e compreendam melhor quais os problemas, não é, dessa junção de tantos saquinhos plásticos, não é, conduzidos, não é, para os aterros, quando na verdade poderiam ser substituídos, não é, até mesmo, né, dentro desse olhar de sacolas biodegradáveis, desde que sejam biodegradáveis, não é, professor Ítalo? Desde que sejam corretas nesse aspecto, já ajudariam. Mas, de fato, o processo ele é um pouco mais amplo, Franklin. Nós temos que contar com a compreensão das pessoas, das políticas públicas, de uma forma que ela venha a ter um didatismo muito maior, muito mais amplo, e que as pessoas se convençam de que vale a pena. É importante termos esse cuidado, não é? A substituição por sacolas de papel, né, sacos de papel, também seria uma alternativa, de alguma forma, isso conduziria à redução do plástico, que é o nosso ponto. Mas ainda assim, demandaria a necessidade de uma, vamos dizer que de fato, de uma sensibilização real no século XXI, em pleno século XXI, de quanto isso é prejudicial, não só para nós, não é? Nessa visão antrópica, mas principalmente para todo o meio ambiente, como de fato a gente observa, né, nesses retrospectos, esses olhares, né, por exemplo, na questão marinha, como nós citamos. Só para fechar esse raciocínio, participação social e, óbvio, né, a indução e o respeito a políticas públicas que pudessem direcionar melhor como outros agentes poderiam integrar este processo, inclusive o setor privado. Com o processo de conscientização em relação à sociedade e à população em geral. Quem nos ouve, assim, mas o plástico é mais barato, né? O custo do plástico é muito mais barato. Como suplantar esse fator econômico nesse processo de conscientização que você sugere? Bom, de fato, Franklin, a gente tem que compreender... Perdão, Franklin não, Joel. Nós temos que compreender que existe todo um processo, né, de metas, de direcionadores, de objetivos, e aí entra um pouco dos ODS também, né? E nesse sentido, a política pública ela tem condição de alguma forma, permitir acordos setoriais entre empresas, por exemplo, condomínios. É possível, isso dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a possibilidade de integração e cooperação entre os sujeitos. O preço, naturalmente, ele vai variar de acordo com demanda. Isso é óbvio. Contudo, é importante agregarmos a este custo, ó, o valor ambiental que ele representa. Nós temos que pagar por isso. De fato, é uma lógica do princípio do poluidor-pagador, onde aquele que polui tem que arcar com o custo, e necessariamente a sociedade não é um sujeito, não é, fora deste jogo. Imagino que o preço, sem dúvida alguma, vai fazer diferença, mas nós temos que trabalhar com a possibilidade das alternativas que, inclusive, internalizem esses custos. O ambiente é nosso, nós precisamos cuidar dele. Falando um pouco do papel que é o mercado hoje, isso representa precificação. Então, vamos a ela. Vamos dividir este fardo com a finalidade maior da proteção ambiental, da proteção de todas as formas de vida. Vamos agora ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Acordo fortalece resiliência climática para 1 milhão de brasileiros. Maíra Lopes, direto de Nova York, tem as informações. No momento em que o Brasil redobra seus esforços para combater a pobreza e a fome, o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social assinaram um novo acordo de financiamento para fortalecer a resiliência de 1 milhão de pessoas nas áreas rurais do Sertão, região semiárida e altamente vulnerável do Nordeste do Brasil. A assinatura no Palácio do Planalto, em Brasília, sela o acordo do maior projeto apoiado pelo FIDA na América Latina e no Caribe, e o primeiro projeto com o Banco Nacional de Desenvolvimento.
O diretor do FIDA no Brasil, Klaus Heiner, afirmou que com a mudança climática atingindo tão fortemente o Brasil, é essencial apoiar os pequenos produtores de alimentos e os agricultores familiares a se adaptarem. Segundo ele, a agricultura familiar produz a maior parte dos alimentos consumidos pelos brasileiros e emprega 3/4 da mão de obra agrícola, desempenhando um papel fundamental na redução da pobreza e da fome. De acordo com o FIDA, o acordo chega em um momento crítico para a insegurança alimentar no país. De acordo com a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, mais da metade da população passou por insegurança alimentar em algum momento em 2022. O número chega a 63% entre a população rural. Nas regiões Norte e Nordeste, 4 em cada 10 famílias expressaram preocupação com o acesso e a qualidade dos alimentos disponíveis. Em curto prazo, o apoio a 4 estados do semiárido se concentrará em soluções baseadas em ecossistema, usando sistemas naturais e biodiversidade para intensificar a produção em pequena escala de forma sustentável e enfrentar os desafios ambientais. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes. E continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Em resumo dessa matéria, Franklin, depois da pandemia e durante a pandemia e depois, mais de 100 milhões de brasileiros passam fome no país. É verdade, Joel. Eu acho que a leitura que a gente pode fazer também dessa matéria, né, aprofundando e digamos assim, indo para um outro caminho, que acho que é onde está uma das questões, né, um país como o Brasil, com tanta potencialidade, está na questão do agronegócio, que a produção é voltada fundamentalmente para a exportação e não para o mercado interno. Aí, claro que as contas não vão fechar e a insegurança alimentar vai continuar. Lembrando que o Brasil entrou no mapa da fome em 2016. Retornou, né? Porque tinha melhorado. Exatamente, tinha melhorado e retornou. Valeu a sua observação. Segundo o relatório do Fundo Mundial para a Natureza, o Brasil, 4º maior produtor de plástico do mundo, gera 11 milhões de toneladas de lixo plástico anualmente e recicla apenas, olha só, 1,28% delas. Para complicar a situação, o material leva em torno de 450 anos para se decompor. Professor Ítalo, quero ouvir sobre isso. Quantas gerações passarão com esse plástico que nós estamos agora consumindo e jogando na natureza? 450 anos para se decompor. Verdade, Joel. O plástico é para sempre. Na verdade, ele não é para sempre, é só uma retórica, né? Mas o plástico ele é um material persistente. Ele é feito, ele é planejado para ser resistente, para ser persistente. E na medida que você vai jogando, fazendo chegar ao ambiente, seja pelo descarte intencional ou não, um material que é altamente persistente, a sua capacidade de degradação muito limitada vai fazer com que ele permaneça no ambiente, assim como os males causados por esse material, né? E é por isso que eu penso que a gente precisa urgentemente de política pública, pegando o gancho do que o Paulo falou no bloco anterior, vinculando ao mesmo tempo conscientização da população, campanhas de educação, a exemplo das campanhas de antitabagistas realizadas no Brasil. Nós somos um sucesso mundial, né? Não é que nós não tenhamos fumantes no Brasil, mas nós temos a menor taxa de crescimento de fumantes do mundo. Isso é produto de uma ampla campanha de conscientização antitabagista. Por que não aplicar estratégias similares para a conscientização contra a utilização de plástico? Porém, eu penso que essa ação sobre o consumidor é apenas um dos lados de uma moeda. Acho que o outro lado está na indústria, está no governo. E aí eu vou trazer um dado que penso que talvez apimente um pouco a nossa discussão. Uma sacolinha plástica, como falado, ela paga só 5% de ICMS. Por que não aumentar esse ICMS e reduzir o ICMS de produtos alternativos e mais sustentáveis? Você está mexendo no bolso do consumidor, porque ele teria que consumir mais sacolinhas, né? Porque 1,28% de reciclagem é um absurdo.
E uma coisa interessante, para colocar um dado aqui, até de mudança de comportamento, né, que eu acho que até o professor Ítalo e o professor Paulo podem até comentar. Você deve lembrar, Joel, né, quando nós éramos adolescentes, né, crianças e adolescentes, nós íamos comprar cerveja para os nossos pais, né, ou mesmo depois quando a gente ficou adulto para nós mesmos, né, refrigerante, e nós tínhamos que levar o famoso casco. O que era o casco? Era a garrafa vazia que você trocava e com isso você abatia no preço. Hoje você paga o refrigerante, você leva o vasilhame de plástico, digamos assim, né, PVC e tal, enfim, lá, o produto que seja lá. Eu não sou químico, né, para dizer o tipo de que quer utilizar, mas em geral, do senso comum plástico, né, e você joga no lixo. Não seria interessante ter uma forma de conscientizar, de mudar um pouco essa relação do comércio, né, e da indústria, de você levar, inclusive, o seu vasilhame de volta, né, que isso fosse encaminhado para reciclagem, digamos, né, não para reutilização, que acaba não sendo reutilizado, e aí você tem um abatimento no consumo, né, no valor do produto, que você acaba pagando, né, você joga dinheiro fora. Essa que é a verdade. Excelente ideia, viu? Vamos ver que os nossos convidados comentam. Começamos com você, professor Ítalo. Eu acho que a humanidade realmente precisa desse passo atrás, né? Ou seja, a gente retornar aí para o uso de vasilhames duráveis, né? Que possam ser reutilizados, de preferência por vários ciclos. Mas, assim, o plástico, ele é inevitável na sociedade moderna. Então, a gente não pode ficar aqui com nenhum devaneio utópico de que nós vamos abolir o plástico de uso único da sociedade moderna. No entanto, ele precisa passar a ter um custo maior, e eu acho que entra aí a mão reguladora do Estado, né? Tanto por Marx como por Adam Smith, como queira, né? Entra a mão reguladora do Estado para atuar aí, e moderar essa utilização, entra a conscientização e entra também uma cobrança dos custos de quem está lucrando com a atividade do plástico. Ora, o nosso Plano Nacional de Resíduos Sólidos, embora desatualizado, embora que nem menciona a palavra microplástico, ele já prevê lá, esse plano tem 10 anos, ele já prevê lá um mecanismo de logística reversa. E por que não cobrarmos das corporações uma tarifa de limpeza pública que é perfeitamente calculável? Qual é a parcela do lixo, da limpeza pública que é paga pelas prefeituras, que é paga pelo governo do Estado, que cabe a vasilhames da empresa A, B, C ou D? Manda a conta para elas, né? Nesse momento, tramita no Senado Federal um projeto de lei, projeto 2425, né, o PL do plástico, que prevê, junto inclusive com a nossa reforma tributária, várias alternativas, né? Então, acho que cabe aí sim um apoio e um papel popular importante em apoiar e questionar o seu deputado e o seu senador para que esse PL avance. Professor Paulo. Olha, eu ratifico tudo que o professor Ítalo falou. Concordo com ele. Acho que é inevitável. Nós precisamos nos adaptar a essa realidade. Mas eu traria aqui para nós, nesta fala do Franklin, também me fez memorizar, né? Aquela ideia do casco. Ele usou o termo, me lembrei agora, me remeteu a um domingo familiar. E aí eu também lembrei que a própria Política Nacional do Meio Ambiente, embora seja uma política ampla e tenha como viés, lógico, uma visão geral, ela indica isso, né? Primeiro, reduzir. Segundo, reutilizar. Terceiro, reciclar. Essa prática comum que nós aprendemos dentro de casa, que foi desvalorizada de alguma forma por conta dessa indústria que cada vez mais quer produzir e produz mais plástico. Então, a ideia da tributação, acho que é muito bem-vinda, de certa forma, pelo menos por um período, teríamos aí algum retrospecto dessa finalidade maior, que é a redução do impacto desses plásticos, né? E também essa mudança, digamos que cultural. Lembrando também um outro projeto de lei, que o professor Ítalo mencionou, a questão do projeto de lei do plástico, também temos um projeto de lei sobre economia circular. Que foi adiado algumas vezes, né? Vai ao encontro, exato. Quer dizer,
todos falando por várias vozes no mesmo sentido. Circular, não uma economia linear, mas circular. O reaproveitamento, a reutilização e, por que não, a reciclagem, né? E para fechar, Joel, me permita aqui só fazer um trocadilho, né? O professor Ítalo tinha dito que o Brasil recicla em torno de 4% dos seus resíduos. Número macabro, porque nós temos um pouco mais do que isso, né? 4,6% dos ODS que funcionaram até hoje. Então, resumindo, nós temos cerca de 95% de ponto negativo para resíduos na questão da reciclagem e para os ODS. Que infeliz coincidência, né? Ele citou essa lei de 2012, né? E eu me lembrei que ela foi adiada várias vezes. A consciência da sociedade civil ainda não tinha atingido um grau necessário para evitar esse adiamento, né? Todo mundo lembra dos lixões, né, que existiam. Me veio na mente a Lagoa Rodrigues de Freitas, no Rio de Janeiro, aqueles plásticos boiando, boa parte da lagoa, quer dizer, onde descarta parcela da população carioca? Lá na lagoa, porque você vê lá os plásticos, né, Sim, Franklin? sim. Então, a gente volta na conscientização da população, mas os lixões, até pouco tempo, em céu aberto, estavam aí, né? Não só na cidade de São Paulo, em vários locais. Continuam ainda, né, Joel? Continuam ainda. Em alguns estados brasileiros, penso que sim. Mas agora chegou a hora de a gente divulgar o resultado da nossa enquete. Viu, professor Ítalo e professor Paulo? Nós desenvolvemos uma enquete a respeito do tema do nosso programa. E ela vai torná-la pública agora com o Frank Valverde. Isso, Joel. Nós fazemos a nossa enquete a cada programa e também abrimos espaço para perguntas dos seguidores e seguidoras. A enquete de hoje, nós fizemos a seguinte questão. Você conhece os danos dos microplásticos? 64% das pessoas que participaram da nossa enquete disseram que sim. Ou seja, de uma certa forma, já começa uma conscientização a respeito dos malefícios, né, do microplástico para a natureza, para a fauna e para nós mesmos também, né, para os seres humanos que acabam tendo que, indiretamente ou diretamente, consumir esses microplásticos até na sua alimentação, quando vai consumir peixes ou crustáceos, por exemplo, né? 64% estão conscientes desse problema e 36% ainda precisa ser trabalhados dessa necessidade da redução dos plásticos no consumo de todos e todos. Expressivo, 36% desconhecem os danos. Sim, sim, você pode dizer que é pouco mais de um terço, né, Joel? Pouco mais de um terço. Se pensar na população brasileira, sim, 213 milhões de habitantes. Se for fazer uma pesquisa científica, possivelmente esses dados serão maiores, né? E com relação às perguntas, como eu disse, Joel, nós abrimos esse espaço para os seguidores e seguidoras fazerem essas perguntas e hoje nós recebemos a contribuição, isso na caixinha do Instagram, que mais adiante eu vou falar dela, recebemos questões da Marta Nogueira e do Rodrigo Silva. Agradeço tanto a Marta como o Rodrigo a colaboração de ter enviado as perguntas aqui para nós. E eu vou começar fazendo uma pergunta para o professor Ítalo, a pergunta do Rodrigo Silva, que ele pergunta: existe uma forma de salvar os oceanos do plástico? Quer dizer, que seria não jogando os plásticos, mas enfim, existe uma forma de filtragem ou que pudesse salvar os oceanos desse excesso de plástico que eles acabam recebendo, professor Ítalo? Sim, Franklin, existem alguns estudos experimentais, né, que desenvolvem técnicas que é o que a gente chama, na área mais técnica, né, de remediação dos oceanos com a remoção de microplástico. No entanto, nós esbarramos em alguns aspectos da viabilidade técnica, tendo em vista a vastidão e a profundidade dos oceanos. Às vezes a gente pensa oceano, mas o oceano ele tem 3 dimensões, né? Então, tem a profundidade também. Então, há que se considerar as dificuldades de remover isso, a questão da viabilidade econômica e até técnica, né? Então, existem elementos. Mas eu acho que ainda está nas nossas mãos a possibilidade de salvar os oceanos, né? Está nas nossas mãos na medida que, como falou o Paulo, a gente pode
começar a buscar alternativas mais sustentáveis, né? Porque isso tem uma dupla ação. Primeiro, que o uso por parte do consumidor vai reduzir. Segundo, que a empresa, ela produz, ela vai para onde está o dinheiro. Então, se o consumidor deixa voluntariamente de consumir um produto simplesmente porque ele vem numa embalagem PET, simplesmente porque ele vem numa embalagem com grande potencial de contaminação ambiental, a empresa vai buscar se ajustar e reconquistar aquele consumidor, né? Então, eu acho que está nas nossas mãos, tanto pelos aspectos de conscientização, como por pressão popular junto aos parlamentos, para que as medidas sejam tomadas. Eu sou um pouco cético com relação às tecnologias, até o momento, disponíveis de remoção. Eu acho que isso não vai acontecer. O que a gente tem que fazer é reduzir, para, em longo prazo, reduzir as emissões e, na medida do possível, evitar que a situação se agrave. Mas eu acho que reverter... Nós temos plástico, gente, no fundo das fossas das Marianas. A gente está falando de 11 quilômetros de profundidade. É 3 vezes mais profundo do que onde aquele submarino que ia visitar o Titanic se acidentou. Então, não vejo muita viabilidade técnica e econômica de remover plástico das fossas das Marianas, de ilhas remotas. O plástico está do topo do Everest, 8.548 metros de altitude, se não me falha a memória, ao fundo das fossas da Mariana, que é a zona mais profunda do oceano. Então, a possibilidade de remover isso com sucesso esbarra em viabilidade técnica e econômica, né? Então, eu acho que o caminho é outro. O caminho é reduzir para melhorar o futuro. Falando em oceanos, qual é o mais poluído? Difícil dizer, Joel, porque o conceito de poluição ele é muito amplo. Se você falar, por exemplo, de uma perspectiva da indústria do petróleo, nós vamos ter impactos muito mais graves no norte do mundo. Nem vou falar do oceano, mas no Atlântico Norte, principalmente, onde há muitas petroleiras, né? Se você fala em plástico, isso vai estar associado, por exemplo, aos grandes produtores mundiais, né? Mas há também casos excepcionais. Você tem países relativamente pequenos, Bangladesh, por exemplo, que produz muito plástico, né? Por conta de um descaso histórico por parte das autoridades. Então é difícil responder essa pergunta de forma simples, né? Qual os oceanos, pensando aí no Atlântico, no Índico e no Pacífico, seriam mais poluídos? Perfeito. E a outra questão que nós temos aqui foi enviada pela seguidora Marta Nogueira. Eu vou fazer para o professor Paulo. A Marta pergunta o seguinte, professor: existem regras ou ações eficazes para reduzir os danos à saúde das pessoas causadas pelo microplástico? Sim, Franklin, existe. Nós temos um sistema, o Brasil tem um sistema de proteção ambiental vinculado às responsabilidades que vai desde a questão do crime ambiental até mesmo as políticas públicas e a nossa atuação. Então, de fato, nós temos que considerar, uma vez identificado como um problema ambiental, quanto à saúde, quanto ao bem-estar das pessoas, que ele caracteriza, de fato, uma vez que identificada a poluição, como um crime ambiental. Então, nós temos toda uma sistemática de responsabilização. E isso não é à toa, isso de fato vem para fortificar e potencializar também, né, o desenvolvimento da sociedade mais equilibrada. O professor Ítalo disse, né, veja, de uma ponta do Everest à Fossa Marinha. Quer dizer, não temos outra alternativa senão agirmos imediatamente na condução das próprias ações, na localização dessas ações, e também no desenvolvimento de políticas públicas, de indução e participação social, que nos remeta à alteração desse quadro. O Estado brasileiro, aqui pensando em Brasil, ele é forte nesse aspecto. Nós estivemos por muito tempo na vanguarda de uma política ambiental, né, protetiva. Ultimamente, os últimos anos não foram dos mais felizes. Vamos pensar na retomada para que a gente continue tendo a potencialidade de todo esse instrumental do Estado, da sociedade também, para que, de fato, consigamos reduzir, no mínimo, esse impacto. Né? Mudar, alterar, como o professor Ítalo disse, praticamente impossível. Alterar no sentido da extinção. Né? Mas a alteração no sentido da redução, da adaptação, acho que é bem viável. Nós estamos no desenvolvimento da década da biodiversidade. É mais do que oportuno
que a sociedade, né, a partir da sua localidade, consiga desenvolver elementos que nos afastem dessas mazelas, como eu disse, que nos levam às tais injustiças ambientais. Infelizmente, é lutando contra essas injustiças, pensando na nossa ação individual, exigindo, da governabilidade que é posta para nós, melhores respostas, mas dentro de um sistema que nós já temos, ele é possível. E mais do que isso, penso que a academia tem também grande contribuição. E não poderia fechar aqui esse raciocínio sem deixar de parabenizar o professor Ítalo, a Beatriz Moreno, Beatriz Rodrigues e a Letícia Afonso por esse importante trabalho. E eu diria mais, o trabalho deles é uma denúncia. Como consumidor, nós não podemos aceitar que essa propaganda, esse greenwash mal feito, possa induzir que estamos agindo corretamente. Porque vamos pensar que o sujeito que adquire o produto biodegradável, ele tem a ilusão, além de pagar mais caro, de que está contribuindo mais, e que está fazendo o seu papel. E ele é induzido a um erro, a um vício, que a nossa legislação também consumerista tem margem para lidar com isso. Espero que o Ministério Público leia artigos científicos. Espero que a sociedade consiga, através de um trabalho como o de vocês aqui, ter maior acesso. Vamos mudar aqueles 30 e poucos %. Vamos chegar a 90% de consciência sobre isso. Ô, Frank, antes de você fechar aí a questão da enquete, eu queria rapidamente ouvir o professor Ítalo a respeito, até novamente voltando a esse assunto, como saber se o plástico é biodegradável? O consumidor é difícil. Ouvindo, falou, bom, é difícil, mas o consumidor ele deve procurar. O consumidor ele deve procurar por alguns produtos que já são reconhecidamente biodegradáveis. Por exemplo, entre os plásticos, nós temos aí o PLA e o PBAT, que são aqueles mais presentes no Brasil. Mas eu vou dizer que produto plástico biodegradável de verdade vai ser muito difícil de encontrar no Brasil, tá? Então, é importante aí que os consumidores fiquem de olho, porque há muito greenwashing, né, que é essa lavagem verde, procurando atrair esse consumidor que é mais consciente. Mas é uma grande crueldade, na verdade, que se faz com o ambiente. E quero dizer mais uma coisa. Depois que eu publiquei esse artigo, eu já fui procurado por 2 empresas brasileiras, né, que tentaram tirar a satisfação comigo a respeito dos dados. Eu, diligentemente, mostrei as informações. E digo mais, uma grande companhia europeia, que está apontada lá no artigo, pediu a retirada do artigo junto à editora. Obviamente vai ser negado, está em trâmite agora, está em decisão. Obviamente vai ser negada porque não há ali nenhum erro científico ou qualquer desonestidade científica, mas eles solicitaram. O que, para mim, são sintomas de que o nosso grupo está no caminho certo, né? Porque está, de fato, incomodando. Em vez de corrigir essa situação, eles querem tirar seu artigo do ar. Aí não dá, né, Frank? É verdade, não tem condições. A ciência tem que ser respeitada antes de mais nada. Isso que é importante ser dito. E eu quero aproveitar também para convidar a todos e a todas para participar do nosso programa, né? Através do Instagram, das pesquisas e também fazendo as perguntas na caixinha do Instagram. @Observatório 3 Setor é o nosso endereço no Instagram. E convido também para nos seguir, né, fazer como quase 3 milhões de pessoas, nos seguir pelas redes sociais. No facebook.com/Observatório 3 Setor, youtube.com/Observatório 3 Setor, nos 3 casos, o 3 em numeral, Joel. Agora vamos para o destaque do portal do Observatório do Terceiro Setor. Perfeito. São Paulo tem um dos locais mais contaminados por microplásticos do mundo. Estudo realizado pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, revelou que o estuário de Santos, no litoral paulista, é um dos locais mais contaminados por microplásticos do mundo, Joel. Olha só, é a pesquisa do professor Ítalo. Na pesquisa foram avaliadas 3 áreas: a região da Balsa Santos-Guarujá, a Praia do Góis e a Ilha das Palmas. O ponto que foi observado maior nível de contaminação foi a área da Balsa. Nesse trecho, os animais avaliados apresentaram o pior estado nutricional e de saúde, com a média que variou de 12 a 16 partículas plásticas por grama de tecido. O estudo foi publicado na revista Science of Total Environment.
O resultado foi esse resultado foi trabalho de um mestrado com apoio da FAPESP, tá? É a Fundação de Amparo, né? A pesquisa de São Paulo, contribuindo para o desenvolvimento da ciência. Isso é importante ser registrado, Joel. Professor Ítalo, rapidamente, já que tentaram cancelar seu artigo, você quer fazer uma observação sobre essa pesquisa que nós acabamos de divulgar? Muito obrigado, Joel, pelo espaço. Na verdade, eu quero só reforçar que os dados do artigo foram obtidos com o maior critério e zelo científico, né, o que é peculiar à maior parte dos cientistas brasileiros e do mundo, né, e que eu acho que, o desejo das empresas retirarem do ar, ao invés de replicarem com dados também científicos, é um sinal, um sintoma de que estamos no caminho certo, né? Então, desejar às empresas que façam realmente pesquisa, ciência e tecnologia para colocarem no mercado produtos genuinamente biodegradáveis, né? A natureza agradecerá. Tanto o professor Ítalo como o professor Paulo, né, digam da importância do Chico Mendes, que eu acho que é uma figura que precisa ser lembrada no Brasil, a sua luta que ele teve pelo meio ambiente, né, que ultimamente ele não tem sido muito lembrado. Eu acho que é importante a gente rememorar, né, revalorizar o trabalho que o Chico Mendes teve dentro da defesa do meio ambiente brasileiro. Como o professor Ítalo terminou de falar, vamos começar com o professor Paulo para fazer essa valorização da memória do grande Chico Mendes, do ambientalista. Muito bem lembrado, Frank. Muito obrigado, Franklin. Sem dúvida. Não poderia ter sido mais adequada, né, a ideia do shot ecológico, sem dúvida alguma. Quando eu penso em Chico Mendes, penso muito, né, na possibilidade da população, na possibilidade da academia, na possibilidade dos saberes culturais, não é? Que ele expressou. E sempre a palavra a qual eu vinculo o Chico Mendes, apesar da trágica forma como se deram os fatos da sua vida, é a resiliência. E parece que Chico Mendes foi sempre um resiliente, um sujeito que lutou bravamente, deixou ali, né? Combateu o bom combate, mas jamais perdeu a resiliência, a capacidade que eu acho que deve ser transmitida para as novas gerações, para a nossa geração, de certa forma, porque somos a atual geração, e isso representa mais do que um direcionador. Eu diria que se corporifica aí como um grande sujeito da humanidade. Sujeito da humanidade. Chico Mendes não é só uma pessoa na defesa do meio ambiente brasileiro. Foi uma pessoa, é uma ideia, é uma mensagem para a resiliência e a proteção ambiental mundial, global. Quantos mais Chico Mendes nós teremos que perder para que tenhamos, de fato, o olhar da nossa necessidade e da necessidade que temos de atuar, sendo resiliente, nos adaptando. Então, parabéns a vocês. Eu confesso que eu não tenho origem de quem escolheu o shot ecológico, mas foi muito bem-vindo. E pensar em Chico Mendes é sempre revisitar, não só a nossa história, mas revisitar a possibilidade, não é, de um ambiente melhor, de pessoas mais integradas, com qualidade de vida, e por que não pensarmos numa efetividade da justiça ambiental. Não é? Parabéns pela escolha, salve Chico Mendes. Os parabéns ao próprio Frank Valverde, que é o responsável pela escolha da música e a lembrança do Chico Mendes. Aliás, semanalmente ele faz isso, né, no nosso programa. Agora vamos ouvir o professor Ítalo. Obrigado, Joel. Bom, da minha percepção, Chico Mendes é uma das mais vibrantes bandeiras, símbolos nacionais, né, que nós temos, inclusive que dá nome ao Instituto Chico Mendes, que é um braço importante do Ministério do Meio Ambiente na atuação da conservação da biodiversidade brasileira. Eu penso que o Chico Mendes viveu numa época onde a repressão às ideias ambientais se dava de uma forma mais truculenta e violenta, né? Eu, pessoalmente, pelas publicações que tenho feito, não me sinto com a integridade física ameaçada. Mas eu percebo que por outros caminhos e por outras formas, né, existem muitos Chicos Mendes no Brasil que estão tentando, cuja indústria, cujas corporações mal intencionadas, eu não quero generalizar, é claro que há indústrias e há corporações sérias, né, estão tentando silenciar.
quero dizer que não passarão e que Chico Mendes vive presente. Muito bem. Nós estamos no último bloco do Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O fim de semana está chegando e agora vamos ouvir as dicas de cultura com Franklin Valverde. Eu quero dar a dica de um curso sobre História da Literatura Latino-Americana. O Memorial da América Latina promove um curso livre e gratuito sobre a história da literatura latino-americana. É uma oportunidade excelente para conhecer a riqueza literária da literatura argentina, colombiana, mexicana. Essa literatura, Joel, que ganhou destaque no mundo inteiro, principalmente a partir dos anos 60, com o chamado boom da literatura latino-americana. Esse movimento que revelou escritores como o colombiano Gabriel García Márquez, o peruano Mário Vargas Llosa, o argentino Julio Cortázar e os mexicanos Carlos Fuente e Juan Rulfo. Além vamos falar do cubano também, Alejo Carpentier, né, que foi uma das pessoas também que deu origem a esse movimento. As inscrições podem ser feitas no site do Memorial da América Latina, que é o memorial.org.br. Né? As aulas são gratuitas e acontecem presencialmente no auditório da Biblioteca Latino-Americana, né? Das 19 às 20h20, né, nos dias 13 de novembro e 4 de dezembro, Joel. Está aí a nossa dica. Provavelmente as pessoas vão aprender lá sobre o Gabriel García Márquez, o seu livro famoso 100 anos de solidão. 100 anos de solidão, exatamente, Joel. Conversações na Catedral com o Vargas Llosa, enfim, tantas outras obras importantíssimas, né? O Jogo da Amarelinha com o Júlio Cortázar e por aí vai. Lembrou bem, o Jogo da Amarelinha, Júlio Cortázar. Rayuela, em espanhol. Escritor, né? Grande Júlio Cortázar. Muito bem. Agora vamos para ouvir a nossa colunista, né, de ODS, Gabriela Chabu. Muito bem. Semanalmente ela está aqui para trazer a você um comentário a respeito dos ODS. Bom, a gente sabe que os ODS, segundo o relatório Luz, não foram cumpridos praticamente aqui no nosso país, né? Só apenas 4%, como disse o professor Paulo Almeida. Agora, que novidades você traz essa semana, Gabriela? Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa. Olá, boa tarde. O tema do programa de hoje está relacionado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 14, Vida na Água, conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. A gente está falando principalmente da meta 14.1. Essa meta vai falar sobre a conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. O principal indicador no âmbito dessa meta fala justamente do índice de eutrofização das águas costeiras e o índice de densidade de detritos plásticos flutuantes. Então, é nessa meta que a gente destaca esse tema, né? Esse tema dos plásticos. Por que é importante a gente discutir esse tema? Os indicadores constantes dessa meta, eles ainda não são medidos, eles não são mensurados. A gente não sabe a quantidade de detritos plásticos flutuantes existentes em toda a costa do Brasil. A gente ainda não faz essa mensuração. Então é muito importante trazer esse tema para a discussão para que a gente passe a mensurar e passe a monitorar justamente a quantidade de plástico que acaba parando nos oceanos. A ONU, ela publicou um relatório que diz que é possível sim reduzir a poluição plástica em até 80% até 2040, mas que para isso países e empresas precisam fazer mudanças na forma como elas se relacionam com o mercado. Então, a conclusão desse relatório, que chama Fechando a Torneira, como o mundo pode acabar com a poluição plástica e criar uma economia circular, que foi lançada esse ano, esse documento ele pede 3 mudanças no mercado: que a gente reutilize mais, recicle mais e reoriente e diversifique os produtos. Então, acho que para esse tema, né, vale a pena a gente trazer esses pontos, então que a gente traga para as nossas vidas, né, essa questão da reutilização, da reciclagem, mas também o papel dos governos, né, porque na realidade a gente tem, por exemplo, no Brasil e na cidade de São Paulo, um baixo índice de reciclagem, mas para que a gente melhore esse índice, a gente precisa de políticas públicas voltadas tanto para a coleta quanto para o estímulo do trabalho
das cooperativas que fazem o trabalho da reciclagem. Então, acho que todo esse ecossistema depende de políticas públicas que realmente apoiem o bom desenvolvimento dessa meta. Então, era isso que eu queria contribuir. Um abraço e até a próxima. Essa foi a Gabriela Chabot, nossa colunista de ODS, que volta na próxima semana. Estamos finalmente no finalzinho do programa. Hoje o nosso programa é o ODS 14, né? Vida na Água. Professor Paulo Almeida, eu tenho 30 segundos para cada um dos nossos convidados para fechar o programa do que mais importante gostaria de deixar registrado. Posso começar com você, Ítalo. Para fechar o nosso programa, uma frase de impacto aos nossos ouvintes sobre como nós podemos evitar o aumento da poluição do plástico no nosso país. Eu vou deixar uma frase relacionada com o tema do programa, vou dizer, desconfie sempre dos produtos plásticos que alegam serem biodegradáveis. Majoritariamente não são. Professor Paulo Almeida, para fechar nossa entrevista. Bem, eu vou me utilizar aqui de 3 palavras, tá? Eu vou falar aqui a respeito da conscientização, da redução e da resiliência. Que a gente consiga, de alguma forma, agir hoje, agora, dentro dessa perspectiva. Agradeço as participações do professor Ítalo Braga de Castro, do Instituto do Mar da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, do professor Paulo Santos de Almeida, professor do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade e do Bacharelado em Gestão Ambiental da Universidade de São Paulo. O Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, está terminando. Não esqueça de seguir o Observatório nas suas redes sociais, facebook.com/Observatório 3 Setor, @Observatório 3 Setor no Instagram e no YouTube, youtube.com/Observatório 3 Setor. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 16 horas, nosso programa Perspectiva. Acompanhe, sempre com assuntos importantes da atualidade do terceiro setor. Obrigado a você que nos acompanhou nesse mais uma edição do programa Brasil ODS. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.